Olá! Hoje a gente vai analisar uma teoria psicológica bem provocadora que olha para um dos traços mais famosos da cultura brasileira de um jeito completamente novo. Bom, para começar, vamos falar de algo que todo mundo conhece bem, né? O famoso jeitinho. Aquela ideia de que é uma forma criativa, até inteligente, de se virar, de contornar os problemas do dia a dia. Mas e se o jeitinho não for bem uma virtude? E se, na verdade, ele for um sintoma? Um sinal de algo mais fundo? Quase como se fosse um amadurecimento que parou no meio do caminho em escala nacional. Para a gente entender essa linha de raciocínio, a gente precisa sair um pouco da sociologia e entrar de cabeça numa teoria bem específica sobre o desenvolvimento da personalidade. A base de tudo é essa teoria, a das 12 camadas da personalidade. A ideia aqui é que a nossa personalidade vai amadurecendo em estágios, como se fossem camadas mesmo. E cada nova camada que a gente conquista muda completamente a nossa forma de ver o mundo. E aqui vem o ponto central da análise. A tese é que a cultura brasileira, com o jeitinho como sua principal ferramenta, meio que prende as pessoas numa camada muito específica, a quarta camada. Ok, então vamos entender o que é essa tal de quarta camada. A teoria dá um nome bem sugestivo para ela, o empenho dos sentimentos. Nesse estágio, a vida de uma pessoa gira em torno de uma única coisa, a necessidade de ser amada e o medo terrível de ser rejeitada. Ou seja, a felicidade não vem de dentro, ela depende totalmente da aprovação dos outros. Olha só que interessante essa tabela. Ela meio que traduz essa teoria para a vida real. Pega o eixo motivacional, por exemplo. A grande questão para essa mentalidade não é isso é o certo a se fazer, mas sim, será que vão gostar de mim se eu fizer isso? A verdade vira uma questão de afeto. E a identidade? Não é eu sou o que eu faço, mas eu sou o que eu sinto. Muitas vezes isso vira eu sou o meu sofrimento, sabe? A famosa mentalidade do coitadinho. Essa citação resume perfeitamente essa ideia. A pessoa se vê como alguém que precisa desesperadamente de afeto, de colo. E por causa disso, ela só consegue agir, só consegue buscar o que é bom para si mesma se tiver o empurrãozinho, o apoio emocional dos outros. Certo. Agora vamos ver o problema que isso causa. Como é que essa mentalidade da quarta camada bate de frente com o que uma sociedade funcional e moderna precisa para existir? Bom, o jeitinho é a principal arma da camada 4. É usar o charme, a sedução, para conseguir um favor. Isso é o exato oposto da camada 5, que é sobre desenvolver a própria força para conquistar as coisas. É a diferença entre dizer, me ajuda por favor, e deixa comigo, eu consigo. E o conflito continua com a camada 6, que é a camada da competência. Na mentalidade do jeitinho, o que importa não é se o trabalho foi feito do jeito certo, com técnica. O que importa é se o chefe gostou da pessoa. O carisma vale mais que o resultado objetivo. Mas o choque mais forte, talvez, seja com a camada 7, a do dever social. Para a mente da quarta camada, uma regra que vale para todo mundo de forma impessoal soa como uma ofensa. É como se a lei, ao não tratar a pessoa como especial, estivesse rejeitando-a pessoalmente. E todo esse conflito psicológico não fica só na teoria, não. Segundo a análise que a gente está vendo, as consequências disso na vida real, para a sociedade como um todo, são enormes. Pensa só, uma economia onde um contato pessoal vale mais que um contrato. O famoso capitalismo de compadres. Na política, a preferência por líderes que agem como um pai, que prometem proteger em vez de governar com eficácia. E claro, a corrupção vista não como crime, mas como um favor a um amigo, uma lealdade à família. E qual é a expressão máxima disso tudo? É essa frase. Sabe com quem está falando? Esse é o grito de desespero do ego da quarta camada quando ele é confrontado por uma regra impessoal, uma regra da sétima camada. É a exigência de ser tratado como uma exceção. E isso dá um novo significado para aquele conceito famoso do homem cordial. Cordial aqui não quer dizer gentil, vem de cor, coração em latim. É a pessoa que é governada pelas emoções, onde a fronteira entre o sentimento pessoal e o dever público simplesmente não existe. Bom, se esse é o diagnóstico, qual seria então a cura? Existe uma forma de quebrar esse ciclo? A teoria propõe um caminho. A proposta é uma espécie de terapia em 3 passos. Primeiro, uma terapia da realidade. Desenvolver força e competência de verdade, em áreas onde o charme não resolve nada. Segundo, fortalecer a linguagem, a capacidade de pensar e articular ideias complexas. E terceiro, o mais difícil talvez,
aprender a ver a frieza da lei não como rejeição, mas como a maior forma de respeito que uma sociedade pode oferecer a todos. Resumindo tudo, a grande conclusão dessa teoria é que os problemas do Brasil, como a corrupção, por exemplo, não são só uma questão de economia ou de política. A raiz do problema seria psicológica, um desafio de amadurecimento coletivo. E isso nos deixa com uma reflexão final e bem provocadora. Será que essa nossa famosa cordialidade, essa prioridade que damos às relações pessoais, é sinal de um povo gentil? Ou será que é, na verdade, um sintoma de que estamos presos numa espécie de infância que nunca acaba?